Para você, é o app Difusora 24H ao vivo e com imagens. Baixe agora mesmo o aplicativo Difusora 24H no seu celular na Apple Store e Play Store. É mais notícia. É mais informação todas as tardes. Giro de notícias. 17h21, nós estamos de volta. Boa tarde para todos vocês na sintonia da Difusora, nos vendo, nos ouvindo. E boa tarde também para o Alex Ferreira. Boa tarde, Alex. Oi, Geraldo, boa tarde para você. Boa tarde, Tereza. Boa tarde, Rogério Silva. Conosco também nos estúdios, Rosiane, uma boa tarde para você. Ouvinte, aproveito aqui e convido você para participar com a gente através do WhatsApp. Tá importante você interagir conosco, mande áudio 995040969. Tem live rolando, fica à vontade também para comentar e curtir. Boa tarde agora da nossa colega, que é a nossa comentarista, colunista política, Rosiane Carvalho. Tudo bem, Rose? Boa tarde. Tudo bem, Geraldo. Boa tarde para você, para o Alex, para a Tereza, para o Rogerinho, que está aqui também na mesa, comandando tudo, e para quem está ouvindo a Difusora do Amazonas. Rosiane Carvalho, você vai fazer para a gente um apanhado da semana. Não posso deixar de mandar um abraço para o Coronel Wellington. É da minha família, um primo, mas ele ouve direto a Difusora e ontem ele reclamou no grupo da família que eu falei, mas manda um abraço para mim. Então, pronto. Tá mandando. Um abraço para o Coronel Wellington. Wellington, um abraço, muito obrigado pelo carinho com a nossa emissora. Rose, qual será o primeiro assunto aí, Rose? Olha, vamos falar do dia, né? Está tendo uma reunião de presidentes dos países amazônicos em Bogotá. O presidente Lula chegou ontem, né, na Colômbia, e hoje eles fizeram uma reunião e a tentativa eles chamam de cúpula de Bogotá. Lembra que teve a cúpula de Belém em 2023, a gente cobriu, e agora está tendo a cúpula de Bogotá, então é tentar fortalecer e unificar as vozes em relação a propostas para a Amazônia e também, claro, relacionadas ao clima. Vai ter a COP em Belém. E teve uma fala dele que ele falou que os países ricos usam o combate ao crime como pretexto para violar a soberania. Eu acho que nem é uma indireta, é uma direta em relação ao Trump que está invocado agora com a Venezuela, não é isso? Olha, eu acho também que você foi no ponto direto. Eu ia falar assim, o motivo da reunião é questão climática, criação de fundos, unificar vozes para tratar da Amazônia. Mas ele fez um anúncio também que vai acontecer em Manaus, em setembro, dia 9 de setembro, a inauguração de um centro de policiamento internacional, e a sede dele vai ser em Manaus. Eu penso que isso foi uma promessa da cúpula de Belém, tem muito a ver com a proteção da Amazônia, questão de crime organizado, tráfico de drogas e tudo mais, mas não deixa de ser, Geraldo, também, na minha opinião, essa é uma resposta diplomática e relacionada aos países, unificar forças desses países, no momento em que a grande potência mundial, que é os Estados Unidos, trava guerras diplomáticas com todo o planeta. Não é só com o Brasil, mas com alguns países usou um tom diferente. Está usando um tom diferente. E na sua força bélica, armamentista, uma série de questões, podem ser usados. Não teve agora a aproximação e uma ameaça em relação ao território da Venezuela? Né? A Venezuela tem uma ligação com o Brasil também. Então, e com a América Latina. Então, esses países dão essa resposta, uma declaração dessa, nesse momento. Então, eu também penso que essas questões não estão soltas. Né? Não estão soltas também, não. Agora a gente tem um segundo assunto, né, Rose, que é união com o PP. Conta pra gente, a gente ia falar disso, depois não deu tempo, esse assunto ficou para hoje. Isso, olha, aconteceu na terça-feira, foi uma oficialização da Federação União Brasil e PP, que já são os dois grandes partidos, mas dessa feita se tornam aí potências realmente na relação de quantidade de parlamentares, tanto de senadores quanto de deputados federais. Eles se tornam a maior força no Congresso Nacional. Ele já tem 4 ministérios, mas nesse momento de unificação, de oficialização, ele se posiciona como um dos principais pontos em oposição, discursos em oposição ao governo Lula e ao presidente Lula. E construção de alternativas para enfrentar o Lula na sua tentativa de reeleição, na próxima eleição, nas urnas. Eles querem uma proposta. Algumas pessoas, né, pelos posicionamentos, elas indicam que essa força é para se colocar ali como vice, possibilidade de vice, com republicanos, que teria como candidato à presidência o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Há nomes, porém, que se apresentam como potenciais candidatos.
por essa força progressista aí, né, a União Progressista, como, por exemplo, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que já disse que é pré-candidato também, né? Então, algumas pessoas se apresentam dessa maneira, mas eu acho que é importante compreender essa movimentação toda e um detalhe, né? Uma declaração de oposição ao presidente Lula, na mesma semana que o Sinésio Campos deu indicações de apoio ao candidato do União Brasil ao Senado aqui, o governador Wilson Lima. E por isso que deu aquele rebu todo, aquela reação entre outros membros e adversários da esquerda do Sinésio. Esse é um ponto. Mais uma declaração também na formalização dessa federação, que o governo não vai reagir, não vai tirar os ministérios dele, mesmo eles declarando oposição ao Lula e nas eleições. Por quê? Porque parte da organização de política eleitoral do PT entende que pode haver conexões, alianças pontuais em alguns estados. É por isso que isso ajuda a gente a compreender que aquela declaração do Sinésio, o fato de ter 2 candidatos bolsonaristas, mas um muito mais ligado neste momento a Bolsonaro que outro, pode indicar também possibilidades de outros tipos de aliança. E vejam, quando a gente fala aliança, não é aquela aliança, não precisa ter aliança do palanque, não precisa o PT estar no mesmo palanque que o Wilson Lima. Alianças que são de neutralidade, né, para convivência, para que o pior adversário não vença. Perfeito. Talvez o PP, né, e o Wilson Lima, numa eleição em 2026, possam ter como adversário o Alberto Neto. Mas aí vai depender de tudo, como tudo está sendo construído. Por isso que a gente tem que ver que é um cenário possível. Um cenário ainda em construção, né? Agora, Rose, o que me chamou a atenção foi que nós vimos, isso aí, assunto que todo mundo já viu, né, que foi o vídeo quando o deputado Sinésio Campos pegou as vaias, mas o que me chamou a atenção é que houve vaias para o Sinésio, mas não houve vaias para o Zé Ricardo. Não ficou uma coisa um pouco estranha assim, não? Esse Geraldo tá tinindo, né? Eu Não, também reparei nisso, viu? Eu fiquei meio... Rapaz, como assim? Né? Nunca foram A Rose amigos, estava né? lá. Ainda tem mais, ainda conto mais. Nunca foram amigos, né? Sim. Talvez por isso, Geraldo, que você estranhou e que eu também, algumas pessoas do PT, que são do lado do Sinésio, que buscaram investigar as causas da vaia, elas entendem que também possa ser orquestrado por adversários do Sinésio, no caso. As vaias ocorreram num evento oficial da COP30, em que o presidente da COP estava presente e também a primeira-dama, Janja, e outras figuras importantes do PT, né, quando o nome do Sinésio foi anunciado. A questão é o seguinte, quando um puxa, e aí tem um público de esquerda, que está circulando entre eles que ele falou que vai apoiar o Wilson, aí pega, né? Um puxa, o outro vai atrás. Mas tem que ter alguém para puxar. Lembra da claque que os políticos levavam para puxar palmas? Sim. Então, as pessoas do PT compreendem que houve também um jogo nesse sentido e despertou a atenção deles o fato de ser o principal adversário interno já há alguns anos, ter sido muito aplaudido também, Já faz parte. sendo que ele não está com essa bola toda porque não é mais deputado federal, é vereador. Eu não estou dizendo que não é pelo cargo, eu estou Sim. dizendo pela quantidade de votos e de simpatia que perdeu, sim, Zé Ricardo com a esquerda entre uma eleição e outra. É bom sempre a gente explicar essas coisas, né? Que aí fica o recorte, e aí, as vaias para o Sinésio. Mas a gente sabe que tem outras cocitas mais. Rose, para a gente encerrar, você falou de um fato que aconteceu ali no V8 e que há muito tempo a gente presencia, e as pessoas brincam muito, mas é coisa séria, que é com os periquitinhos ali, que eles chamam, né? Os periquitos do V8 lá, que você viu uma cena de um caminhoneiro que passou e praticamente machucou os periquitinhos lá. Isso. A gente teria quanto tempo, só para eu organizar o raciocínio One geral? minute. Um minutinho? Eu precisava muito registrar uma declaração do deputado Fausto Júnior sobre Então, o assunto pronto. anterior. Então faz. Ele fala que ele esteve presente no evento de formalização da União Progressista. Ele fala que foi uma demonstração de muita força política, com representatividade em todos os poderes, em todo o Brasil. E ele fala que o comando será do governador Wilson Lima, do União Progressista aqui, né? E a tendência de fazer oposição ao Lula mesmo. E o foco é eleger a maior bancada na Assembleia Legislativa do Estado e de deputados federais. Olha. Além, é claro, de uma eleição do governador ao Senado. A questão de eleição do governo deve ser definida mais na frente, se vai ter candidato ao governo ou não. Esse é um ponto, tá? A outra questão que é preciso prestar atenção
é que nessa União Progressista nós temos aí 2 pré-candidatos fortes, pelo que a gente está vendo dos movimentos. O Fausto Júnior, que eu acabei de falar, o deputado federal, e o presidente da Assembleia, Roberto Cidade, que já circula como candidato. E na eleição passada, né, proporcional, também teve uma votação expressiva como deputado federal. A União Progressista tem outros 2 deputados, o Saulo e o Paulderney, que fazem acenos, vários reincidentes de sair da União Progressista porque não conseguiram se alinhar com essa nova direção, né, com a forma de dirigir. E o partido que deve abrigar os 2, até agora, é MDB e Avante. Bom, aí, para finalizar essas informações, é que as pessoas cogitam também, assim, a dúvida incógnita para onde vai o governador, o Wilson Lima. Né? Se ele se renunciar, vai disputar o Senado, se não tiver viabilidade, vai fazer o quê? E algumas pessoas cogitam que ele possa, vendo lá na frente que não tem condições de disputar o Senado, ter como opção deputado federal. E eu noto o governador bastante comedido, né, em relação a essas Ainda coisas, não declarou. Né? Quem falou isso foi o Sinésio. Ele ainda não declarou. E é natural que seja pré-candidato, mas a condição dele é diferenciada da condição de outros ex-governadores. Ele tem total ciência disso e tem atacado essas problemáticas dele, né, eleitorais. Bom, nessa possibilidade de retroagir, complica a vida de quem está disputando como candidato a deputado federal, né? E aí aí que vai ser a guerra interna ali da União Progressista. É isso, gente. Tudo bem. Em relação aos periquitinhos do V8, teve essa cena, realmente é uma coisa muito triste, já vem acontecendo há bastante tempo, as pessoas levam muito na brincadeira, mas é uma coisa séria dos pássaros que ali estão, chegaram antes da gente, infelizmente ainda pessoas, né, que fazem de tudo para fazer mal para a natureza, no caso, os periquitos que ficam ali no V8. Nada justifica passar naquela velocidade numa via que tem, por recomendação, 40 km por hora, 9 horas da noite, no momento que as aves já se retiram. Na esquerda, container. Na faixa da direita, eles não terem encostando, batendo na árvore, no momento que aquelas aves já se recolheram para dormir, é o local delas. A gente vai ter que aprender a conviver com isso e não tem, Geraldo, outra solução. Não tem. Tem que ameaçar, tem que botar multa, sabe? Porque essas pessoas não têm consciência, elas só têm bolso. Então, tem que multar essas pessoas ou mesmo. fiscalização por câmera, ou agente, mas tem que haver, tem que ser rígida, porque os periquitos continuam a morrer e eu vejo eles caídos, mortos de manhã. Quando eu Olha, passo. foi uma revoada, 9 horas da noite. Bateu com tudo. Cara, eu não consigo entender como um ser humano falta de consciência, né? faz Crueldade isso. mesmo. 17 horas e 33 minutos. Obrigado, Rosiane Carvalho, pelas importantes informações. A gente vai para o intervalo. Na volta, as informações da nossa região. Difusora FM 96.9. Difusora FM. Informa a hora certa. Horas e 34 minutos. Venha saborear a melhor comida aqui do Doce.